Boa tarde, pessoal. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos juntos mais uma vez nessa sexta-feira para continuarmos o nosso estudo. Hoje teremos aí um convidado, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse convidado internacional. Esse convidado internacional. Correspondente internacional, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Antes, porém, boa tarde do Newton Júnior. Boa tarde, meus queridos amigos netianos e simpatizantes, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, contamos com a presença de vocês. Hoje, nós, como o Zé falou, temos um convidado muito especial que vem do exterior, está diretamente do exterior. Então, vamos aproveitar esse momento. Com muito conhecimento, muito conhecimento, com história da doutrina, história do movimento espírita. É uma história viva do movimento espírita, bem lembrado. Isso aí. Vamos lá, e hoje nós começamos com a Alcina, é isso? Minha querida amiga Alcina, a voz da multidão. A voz da multidão. A Alcina tem um recadinho para todos nós, vamos ouvi-la. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos então fazer uma leitura de um texto do livro Vidas Vazias, de psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela diz assim: recorre à oração. A oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Sempre e em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Energia poderosa restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Vínculo de segurança para a preservação da lucidez mental nos objetivos elevados, faculta harmonia e júbilo no percurso existencial. A oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Por equívoco de alguns teólogos e crentes desprevenidos, a oração é apenas conhecida como uma reserva de forças para momentos especiais. Como consequência, se lhe recorre ao auxílio somente quando as circunstâncias parecem conspirar contra os anseios de bem-estar e outras ambições humanas. Nesses casos, esperam-se ocorrências milagrosas, como se o ato de orar merecesse resposta imediata da divindade, atendendo às súplicas de urgência. Transformada em obrigação a que o indivíduo se vê forçado, é utilizada apenas em condições especiais, principalmente de desespero e angústia, forçando-se a anuência a todos os problemas que são apresentados. Apegando-se a palavras sonoras ou poéticas, repetem-nas de memória, sem conexão com o alvo a que se deve dirigir. Normalmente, o resultado desse improviso é frustrante e desanimador. A existência física impõe compromissos e deveres que devem ser considerados e vivenciados a fim de que ela transcorra de maneira aprazível. Nesse item estão as tarefas espirituais, que requerem oportunidade para serem exercidas com o indispensável espírito de abnegação e luta na busca da autoiluminação. Normalmente, as obrigações com o corpo exigem quase todo o tempo disponível nas ações de cuidados, esforços de toda a ordem para atender os programas estabelecidos ou simplesmente os excessos de repouso na ociosidade. Quando algo sucede inesperado ou alguma necessidade se apresenta com urgência, é que se pensa na realidade do ser, nem sempre com a consideração que merece. É natural que os resultados não sejam satisfatórios ou inexistentes pela falta de conexão com as faixas superiores do bem. A oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. O comportamento saudável é requisito primordial para a vigência oracional no íntimo do ser humano. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirmos ao Pai orando, Ele nos concederá, deixou-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês desejadas. Portanto,
difere-se de se ter uma conduta alienada e repentinamente buscar-se respostas benéficas para solicitações injustificáveis. Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Orar é ato de comungar com Deus. E aí ela encerra dizendo: após atender as multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Que oremos sempre. Uma boa tarde. Bom estudo a todos nós. É isso aí. Inclusive, está dando boa tarde aqui. A Alcina Medeiros já entrou, está nos acompanhando. Ela mesmo que deu agora deu essa leitura desse texto. Sueli Manfred, uma boa tarde. Rosemary Cortez Caetano, Delmira Sicone Moutinho, Carla Renata, né, Messias Pinho, e tem aí também a Elaine Jovino lá pelo YouTube, né? Sejam bem-vindos todos aí. Vamos entrando, vamos acompanhando e vamos apresentar o nosso amigo, né? Vamos lá. Que é o pessoal conhecer quem é esta pessoa, né? Que falamos aí. Grande escritor. Já está no segundo livro, né, Zé? Vai para o terceiro daqui a pouco, né? Boa tarde, Zé. Tudo bem? Zé. Oi, tudo bem, Newton? Tudo bem, Zé Maria? Mais uma vez participando com vocês. Estamos, de certa forma, distantes, mas bem próximos do coração. Vamos bater um papo hoje à tarde. À tarde para vocês, para mim quase noite. Que horas são aí, Zé? Para o pessoal saber. Aqui são 3 horas na frente. Perfeito. Está no finalzinho da tarde. No finalzinho da tarde aí. Os passarinhos estão a cantar, pá? Os passarinhos estão a cantar aí, ó, pá? Também. Tá certo. Gente, vamos lá então. Hoje qual é a lição de hoje? Então, hoje na realidade é o resumo, é a 257, é o resumo sobre a sensibilidade do espírito dentro no mundo espiritual. Então a gente vai passar esse resumo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e depois também o Zé vai contar um pouco da vida dele, né, em Portugal, um pouquinho da história dele, né, logo depois do estudo. Tá bom, vamos lá? Vamos lá. Ok. Valendo. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, número 257. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais,
e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar estas últimas e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Esta situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas, como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ora, não sendo o perispírito na realidade mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam,
tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas replicarão as sensações agradáveis como as desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo eles as têm? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra, o que não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados. Poder-se-ia dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, eles chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez com uma impressão também diferente, o que produz uma modificação na percepção. Embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto à visão, ela não depende da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Contudo, sua visão é mais extensa, mais penetrante nas que são mais purificadas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, as percepções se obliteram pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor, à medida que se eteriza o envoltório semimaterial. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Ao visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem à vontade tornar ativas ou nulas suas percepções. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa.
Aclara-se à medida que ele se desprende e pode adquirir a nitidez que tinha durante a vida, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço ilimitado, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e eis que nos informais de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Ah, sim, podemos ainda sofrer e muito, e por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Remontando à origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem que vivesse sempre a verdade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modestos nos desejos, se pouparia de muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Certamente já não sofrerá de gota nem de reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio nem inveja, nem ciúme nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem, e então, mesmo revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar este envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que passou não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles, e a calma de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto não foram os homens mais vulgares que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com a conduta que tiveram e cujas consequências experimentavam, e que essa nova existência é fonte de inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho. Concluindo, se sofrem, é porque quiseram, não devendo queixar-se senão deles mesmos, tanto no outro quanto neste mundo. Bem, pessoal, já deu para vocês perceber que isso foi um grande resumo das questões anteriores. Algumas coisas a se destacar é que, apesar de nós estarmos no mundo espiritual, alguns de nós ainda sentem a necessidade
tem sede, tem fome, desejos materiais. Todas as informações que estão registradas no nosso campo mental são as responsáveis por isso. Então, o que a espiritualidade nos solicita é que durante a nossa reencarnação, a gente possa, de alguma maneira, trabalhar esse processo de despreendimento do mundo material. Porque nós estamos aqui de passagem, todos nós sabemos disso, nós falamos isso o tempo todo. A gente vê vários chavões, né, que não levamos nada. Ainda hoje vi no Facebook um milionário carregando um monte de coisa, dinheiro e tal, e a morte com aquela famosa tumba, né? Fala assim, olha, sinto muito, mas você não pode levar lá. A bagagem você vai sem nada. Então todos nós sabemos disso. Nós sabemos que materialmente a gente não vai levar nada, mas o problema é que existem os apegos emocionais. E esses apegos emocionais são os maiores responsáveis pelo nosso sofrimento no mundo espiritual. Porque ao desencarnarmos, nossos amigos espirituais, os nossos protetores, nossos guardiões e os nossos familiares, que estão ansiosos de nos receber nessa nova vida, acaba não conseguindo ser percebido por nós, porque o nosso campo vibracional, o nosso campo mental ainda está preso na Terra, e assim nós sofremos. Então, esse trabalho que nós fazemos no NED, as casas espíritas, as instituições religiosas e filosóficas, estão, em nome de Jesus, nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores, principalmente espíritos melhores, voltado para a solidariedade, a fraternidade, que são sentimentos que nos libertam. Tá bom? Eu vou passar para o meu amigo José, nosso Zezinho, se ele quiser fazer algum comentário com relação a isso. E vocês podem fazer perguntas também, né? Se vocês mandem perguntas que a gente, na medida do possível, vai responder. Pode falar, Zé. Não, Milton, o assunto de hoje, realmente, essa questão do perispírito é muito sugestiva, né? Porque você vê, é um detalhe que passa desapercebido por muitos de nós, vamos dizer assim, muitos de nós, porque todos os nossos excessos, sejam em vibrações mentais, sejam em abusos comestivos, né? A gula e outros excessos, vão refletir justamente nesse arquivo que é o nosso perispírito, que é ele que vai nos acompanhar pela imortalidade. Aí você vê criaturas jovens ainda, esses baladeiros de hoje, o que eles estão levando para o perispírito. Aí vem, supomos assim, ele reencarna, aí começam problemas no aparelho digestivo e outras complicações. Por quê? Em outra vida, ele acusou que aquele órgão, no primeiro toque que ele recebeu nesta encarnação, o perispírito reage, reflete no nosso corpo, no nosso órgão material. Está aí a origem dessas doenças, que na verdade nós carregamos de vida após. Esse assunto é muito bom, mas é muito profundo, hein? Você sabe que tem um livro sobre o perispírito de umas 400 páginas, né? Aquele do Albino Zimmermann, né? Acho que é dele. Mas é muito, muito bom. Para nós nos disciplinarmos. Eu estou aqui. Podemos bater um papo aí do que vocês quiserem. Então, José, enquanto o pessoal não, né, Zé? Enquanto o pessoal não faz nenhuma pergunta... Inclusive, é isso que eu queria falar com o público aí. Vamos fazer pergunta, vamos interagir. Já tem uma pergunta aqui a respeito disso. A Delmira dos Santos, eu posso passar a pergunta justamente para o nosso convidado e para você. Isso. Zezinho, responde aí, olha só. Ele fala, então quer dizer que quanto mais o ser terreno evoluir, os seus sentidos também evoluem? José, qual a palavra, meu? Não, justamente, Nilton, agora eu esqueci as duas últimas palavras da tua explanação. É a grande chave da nossa existência. Porque hoje, até os médicos estão sugerindo às pessoas doentes
não vamos determinar as pessoas que estejam com doenças graves, e elas perdoem. Vejam só, mudar o seu modo de pensar, mudar a sua vibração mental. Então, vem de encontro com essa pergunta. Quanto mais nós tivermos gratidão para com os nossos amigos, os nossos relacionamentos, gratidão, perdoarmos, está certo que a gente perdoa meio que entre aspas, mas o perdão vai acontecendo com o passar do tempo. E nós acabamos mudando, e nós crescemos espiritualmente. Porque, inclusive, uma colocação que eu deixo para vocês também interagirem, até com quem está acompanhando. O nosso grande dilema hoje, e o que está hoje ocorrendo na sociedade, vem de encontro com essa pergunta da questão do nosso crescimento, né? Hoje, o que nós temos que desenvolver em nós é o nosso eu. Tem uma situação em que, em 1939, em Pedro Leopoldo, o trabalho psicográfico do Chico estava estourando. Viu? Esqueci o nome da nossa irmã que fez a pergunta. Delmira, para ela perceber. Delmira. Então, Delmira, veja bem, através deste exemplo, responde a sua pergunta. O pessoal de Pedro Leopoldo começou a se entusiasmar, porque os livros do Chico estavam vendendo pelo Brasil todo. Estavam, quer dizer, há 7 anos depois da psicografia, do lançamento do Paraná. O que o pessoal de Pedro Leopoldo queria? Montar um orfanato. O Chico montar um orfanato. Veja bom, Xavier já psicografando, numa ligação com a espiritualidade fantástica, Emmanuel faz uma pergunta para ele que eu só guardei com uma das pontas. Se ele preferia a luz ou... Quer dizer, se ele preferia o trabalho espiritual dele, o trabalho psicográfico, ser um médium, interagir com a espiritualidade como ele está interagindo, ou ser dirigente de um orfanato. Não, nada contra o orfanato. Delmira, fica bem entendido. Mas entre você ser diretor de um orfanato e ser um médium psicográfico, onde você vai evoluir mais? Dirigindo uma casa ou em contato com a espiritualidade? É onde o Chico cresceu bastante. Delmira, espero que tenha atendido você. Muito bem. Legal esse foco, hein, Zé? Essa sua colocação, cara. Bom, o conhecimento que você tem sobre o Chico Xavier é uma coisa assim que eu tenho acompanhado você no Litoral, no Diário Litoral, os seus 2 livros, o livro que você lançou. Mas é uma coisa para se pensar realmente, né? Porque Chico, se ele fosse diretor de um orfanato, ou mesmo que não fosse diretor, mas que ele fosse um tutor, né, do orfanato, ele teria que se concentrar naquilo. E olha o trabalho que ele fez, não é verdade? Então, às vezes, até parece ser uma coisa assim, insensível, né, entre aspas, mas quantas pessoas ele ajudou e continua ajudando com o trabalho de psicografia que ele fez. Não é verdade, Zé? O Zé Maria, Zé, você como diretor da casa, vocês estão com o caixa lá embaixo. Tem pouco dinheiro na tesouraria. Você, quando chega, vai na caixa do correio e pega a conta de luz. O dinheiro não vai dar para pagar. Como você vai dirigir uma reunião mediúnica? Você percebe? Verdade. Nilton, você lembra que eu já fui diretor também, chegava para a reunião, Zé, chegava para a reunião, eram as contas para pagar e a tesoureira. Verdade. Assim, não temos dinheiro. E as contas chegando. Isso, verdade. Por isso que o nosso papel é desenvolver esses talentos que nós temos dentro de nós. A gratidão, o amor, o perdão. Tá certo que de vez em quando a gente... Dá uma escorregada. Newton, de vez em quando nós temos divergências.
Só que o nosso palavreado é diferente. Eu estou divergindo de você, mas jamais eu estou atacando você. Jamais eu estou prejudicando você. E muito menos prejudicando o teu trabalho. Nossa divergência é apenas de pensamento. Um dia, ou eu vou me associar ao teu pensamento, ou você vai se associar ao meu pensamento. Verdade. Ninguém está equiparado. Cada um está no seu nível. Aqui a divergência é natural, a divergência é necessária, né, Zé? Porque quando você não concorda, você força o outro a se aprimorar para poder mostrar que aquilo que ele está fazendo está certo, né? Ou ele perceber que ele está errado. Então, como diz um filósofo, que eu não lembro o nome, mas toda unanimidade é burra, né? Normalmente o pessoal costuma dizer isso. Vamos lá dar um oi aqui para Elaine Jovino, que está lá pelo YouTube. Está dando boa tarde para todos nós. A Eliana Maria Martins Gil, ela está perguntando, tudo bem com vocês? Aí está perguntando se está muito frio. Aí em Portugal o clima está maravilhoso. Foi o que ela falou, né? Aí é contigo. O clima está maravilhoso, Zé? Oi, Eliana. Não, Zé, a Eliana justamente me cobrou o link, né? Então, Eliana, não vamos dizer que esteja frio. Nós já chegamos, agora em janeiro, chegamos a pegar 2 negativos. Chegamos a pegar à noite a sensação térmica de menos 6 negativos. Isto em janeiro. Para você ver hoje, agora, antes de começarmos, estava 8 graus. Mas é gostoso, Eliana, é gostoso. A gente se agasalha muito. É pena que não dá para a gente rodar muito. Mas o que acontece? Este ano em Portugal parece que está fazendo mais frio que nos outros anos. Informação de uma pessoa amiga de Lisboa. Diz que lá eles sentiram frio, coisa que eles sentiam frio. Este ano parece que está mais forte. Agora, onde eu estou é suspeito, Eliana. Eu estou a 70 quilômetros da Espanha, da fronteira da Espanha. Nós estamos a meia hora da Serra da Estrela. A Serra da Estrela, eu estive lá em 2019, é um horror. Gente, eu nunca vi tanto gelo na minha frente. Assim, que loucura. Eu tenho uma foto, até eu cheguei a postar uma foto no Facebook. Eu estou rodeado de gelo. Chegou um momento, a minha neta deu um treco, vamos dizer, um treco. Ela começou a berrar. E o que foi? Foi mais claro que está frio, você está agasalhado. Não. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos para a perua. Aí nós entramos no carro. E é gelo todo suflado. Então, Eliana, depende, lá em cima, a serra fica a 12 mil metros de altura. Então, lá, é direto. Mas aqui embaixo está bom, está fresquinho. Hoje 8 graus e daqui para diante... Fresquinho. Lembra Campos do Jordão aqui, né, do Brasil, né? O Grupo Espírita União Fraterna está dando boa tarde a todos e fez um comentário. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Buda, né? Está colocando aqui o Grupo Espírita União Fraterna. A própria Elaine Jovino está falando assim, amigo Zezinho, como fazer que os espíritas se interessem mais ao estudo da doutrina? Grande abraço dos amigos Elaine e Fernando. Olha, Elaine e Fernando... Bom, Fernando e Elaine, vocês conhecem onde eu estou, né? Embora que vocês vão para outra região. Mas um abraço para vocês. Olha, essa é uma pergunta que todas as casas de espíritas partem nessa tecla. Zé, você é testemunho. Não sei se isso acontece no Ceará. A questão do estudo, a meu ver, está mal situada. Por quê? Nós criamos um grupo numa sala de aula e alguém vai interagir com eles. Acontece que só estuda quem se interessar pelo estudo, se submeter a toda quarta-feira, 8 horas até 9h30 da noite, interagir no estudo. Fica como que meio direcionado.
Eu não vou fazer crítica nenhuma, não é crítica, é um comentário pessoal. Aí encontramos programas de estudo pré-montado, um roteiro fantástico que tem. Existem dezenas e dezenas de programas de estudo. Eu tenho uma ideia que eu espero que um dia seja aceita. Ao invés de nós convidarmos, e o Fernando também, convidarmos os médiuns da casa para estudar, vamos dizer, segunda-feira é dia de reunião pública, tem a palestra. Zezinho, vem falar. Eu chego lá e patati, patatá, falei. Falei o quê? E se nós montarmos um programa de estudo, eu sou convidado a falar Deus e a atualidade. Eu tenho 40 minutos para falar sobre Deus e a atualidade para o público presente, o público que vem receber o passe e os trabalhadores da casa. Não é uma aula, não é uma palestra, uma aula. Zé, eu hoje eu te digo, a única alternativa é as reuniões públicas serem em forma de aula. Ou você vai para ouvir a palestra, a aula, ou então não tem. Porque esses programas de estudo começam com 60, 70 pessoas e mal terminam com 20. Eu não sei se os meus números batem, mas é verdade. Está colocado. Então, vamos ser democráticos, os médiuns, os passistas, os trabalhadores da casa, reunião primordial a participar. Segunda-feira é o dia de aula. Vai ser maçante, Zé, ou eu vou receber o passe após essa explanação pedagogicamente montada, bem explanada. Não tem alternativa. No restante, desculpe, você é dirigente, Fernando, você também é dirigente, desculpe a sinceridade, mas é chover molhado. É complexo, é complicado, né? É complicado você trabalhar com... E fazer palestras assim como você está falando, é até bom, mas, por exemplo, a gente não tem como interagir, né? Porque a vantagem das aulas é que você pode interagir, tirar dúvidas, saber se realmente as pessoas estão entendendo e tal. Mas o que você falou é o que já deveria ser, né? Que já deveria acontecer isso, né? Vamos lá, olha só, o Alexandro Eloy pelo Face está dando boa tarde. Alexandro Eloy é um amigo nosso aqui, amigo do Newton. Boa tarde, meus caros amigos, José Maria, Newton Júnior e José. A ciência diz que a maioria das doenças se iniciam na mente através do estresse. Então, por que várias pessoas já nascem com as enfermidades? É devido ao estresse da mãe ou devido a vidas passadas? Pode responder, Zé? Não, eu repito aquilo que eu vinha falando. Hoje, Zé, quantas vezes a gente chega para um amigo, falamos a um amigo, o Newton, menos, corre menos. Por quê? As pessoas de hoje correm muito atrás de nada. A verdade é essa. Aquilo que o Newton colocou há pouco do milionário lá que se encarnou. Nós não vamos levar nada. Nós temos que lutar hoje para termos onde morar e o que comer. Agora, vai colocar isso na mente das pessoas. Vai colocar na mente deles. Aí o que acontece? A pessoa se expressa toda, isso está refletindo lá atrás no perispírito, ele vai levar para o túmulo, para o além-túmulo, e quando ele voltar, ele vai trazer alguma sequela. Infelizmente é isso. O nosso perispírito acaba se agravando, ficando pontilhado com alguns pontos onde eu preciso corrigir nesta encarnação, através do respeito, do amor, do perdão, da gratidão, e vai por aí.
essa minha postura hoje é que vai, vamos usar uma expressão assim, é que vai limpar o perispírito. Agora, eu preciso me modificar. Eu, nas minhas explanações nas cartas, eu tomo a liberdade de dizer assim, eu aponto, Zé, é sempre aquele problema de quem senta na primeira fila, né? Eu aponto para você, olha, ou você muda, ou a vida vai mudar você. Não tem saída. Então, meu amigo, o estresse só vai levar a distúrbios, a uma desarmonia no nosso mecanismo metabólico e está marcando o perispírito. Está marcando lá. Nós estamos preocupados com a pandemia do corona, evidente, né? Que você percebe, porque ele provoca várias enfermidades, né? Leva à morte, mas leva à morte numa evidência, mas na realidade a maior pandemia hoje chama-se transtorno de ansiedade. Ela é muito maior do que o próprio coronavírus. Todos nós estamos vivendo de uma forma ou de outra com transtorno de ansiedade, uns mais fortes, outros menos fortes. E o que a gente não sabe, estamos morrendo por causa do transtorno de ansiedade. Porque infarto, AVC, diabetes, câncer, tudo é provocado por esses problemas que se tornam um problema linfático. Você acaba mexendo na imunidade, isso, né? O estresse, contribui para o coronavírus, porque você abaixa a imunidade automaticamente. Exatamente. Né? Então é uma... Olha, tem uma pergunta da Urânia Trudes aqui, que fala sobre a questão dos espíritas, do que você disse, Zé. Que eu gostei do que ela colocou. A maioria dos espíritas não se interessa pelo estudo, porque isso acarreta maior responsabilidade perante a vida, e a maioria não quer essa responsabilidade. A ignorância o protege. Essa é a nossa querida Urânia. Como é o nome dela? Urânia. Urânia, é daqui da casa. Urânia, você me fez um favor, eu sou imensamente grato a você, porque eu não queria falar isso. Eu não queria falar. Mas já que ela falou... Mas a Urânia falou, Urânia, obrigado. Olha, na verdade, isso é uma crítica, e eu falo mesmo. O grande problema hoje, e que leva as pessoas a não se submeterem a ficar 60 minutos dentro de uma sala interagindo sobre um determinado assunto doutrinário, é justamente isso. Eu digo, e falo para vocês, falaria na televisão, falaria no jornal, onde for. Muitas pessoas adentram do centro espírita, buscam a doutrina espírita, mas não permitem que a doutrina entre nela. Porque o dia que ela entrar, ela vai ter que mudar. E jamais a pessoa, por orgulho próprio, vai querer deixar de ser o bambambam. A gente ouve médiuns, Urânia, estou citando médiuns em geral. Ele diz, não, espera aí, eu vivo com os pés na terra. Estou vivendo, estou encarnado. Então ele se sente no direito de fazer determinadas coisas. Como? Eu, quando fazia um programa de rádio, durante 26 anos, terminei, o programa ia das 9 às 11. Tinha gente, Urânia, que dizia, Zezinho, sábado, 9 horas da manhã, não, você chega lá mais 9h15, 9h20, depois você entra e fica batendo papo. Mas sábado. Aí eu venho a saber que o problema não era acordar mais cedo. É que sábado tinha barraca de praia. Veja, outros, Urânia, não, final de semana é da família. Eu não vou dispensar a família. Um belo dia nós estamos na porta do centro, ficamos uma conversa fora, assim, papo informal. E aí ele vem me dizer, não, uma semana é muito curto. A mulher fica com as crianças lá no departamento feminino e eu vou bater bola.
E ele não participava dos nossos encontros em finais de semana. Você percebe, Urânia? O dia que você, eu, todos nós, entendemos que a doutrina espírita não é nos ensinar a fundo o que é o perispírito, o que é o espírito, nos aprofundarmos na primeira parte sobre Deus. A doutrina espírita se resume numa única frase de Kardec: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz pela sua transformação moral. A doutrina espírita para nos transformar, sermos um pouco melhores hoje do que nós fomos ontem. Agora, no dia que eu descobri que eu não preciso ter um carro de 500 mil reais, como custa o Mercedinho 200 e não sei o que. Se um Fusca me leva onde o Mercedes leva. Ah, mas eu viajo. Então você viaja. Pega um carro, um motor um pouco melhor para aguentar a viagem. Não, ele não mora num apartamento. Não, é um apartamento de 300 metros quadrados para ele, a mulher e o filho. Mas onde ele mora? Lá no Prime Plaza, Gonzaga, né? Gonzaga, aí em Santos, que é um apartamento enormes. E tem esse status. Então, Urânia, eu quero que as pessoas perceberem que nós devemos ser autênticos. Eu posso ter dinheiro, mas eu sou o mesmo Zezinho. O Newton, o mesmo Newton. O Zé Maria, você, Urânia, pode ser o que for, mas você está se melhorando. Você entra no teu prédio, cumprimenta o porteiro, o faxineiro, o arrumadeiro, cumprimenta a todos. Você sai na rua, vê os meninos da coleta de lixo, você, bom dia, meninos. Trata de bom dia, meninos. Já imaginou a vibração que você vai receber deles? Esse é o papel. Agora, se a pessoa conhecer a doutrina espírita, não vai fazer nada disso. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa, se maltratando e levando para o além-túmulo simplesmente todas as imperfeições que ele não soube melhorá-las, não soube poli-las desta atual encarnação. Ok. A Urânia está falando assim, que concorda porque o estudo nos faz melhorarmos como pessoas e enfrentar os problemas com sabedoria. Agora a gente sabe que acontece muito isso, que tem muita gente que dá palestra, estuda, mas não condiz com aquilo que fala. É uma responsabilidade grande. É verdade. E é isso que ela quer dizer. Eu não quero mudar. Para que eu tenho que mudar? As pessoas têm medo de mudança, de transformação, elas não gostam. Então, existe uma acomodação para a gente. Talvez seja, esse seja talvez o maior desafio da vida da gente. Essa sair dessa zona de acomodação e falar, meu Deus, eu tenho que melhorar, eu estou estudando. Agora, dentro da doutrina e do movimento espírita está cheio de gente que é espírita no rótulo. É mesmo porque tem um detalhe, né? A espiritualidade amiga já há muito tempo nos diz que nós estamos, principalmente nós da doutrina dos espíritos, né? Nós somos os antigos inquisitores, que temos um vínculo religioso muito grande, e temos um compromisso muito grande com as pessoas. E, primeiro, eu costumo dizer que o meu maior compromisso é comigo, me tornar uma pessoa melhor, né? E o Zé falou bem quanto a isso, desse sentimento de... eu quando faço uma palestra, ou quando eu faço um atendimento fraterno, né, que está muito na moda, eu faço para ajudar o outro, né? Não serve para mim, porque eu sou perfeito. O nosso maior enfrentamento é reconhecer as nossas má tendências. Quando a gente fala de alguém que está fazendo algo que, como espírita, não está fazendo correto, se você for conversar com ele, ele não acha que está fazendo aquilo. Né? É verdade. Porque o que acontece, vou falar assim um pouco, vamos fugir um pouco, fazer uma coisa mais forte. O cara que rouba, ele se acha inocente. E se ele achar, ele pode estar roubando, ele tem uma justificativa. Ele não acha que ele é culpado. Né? Ele não acha que é culpado. Todos nós, quando erramos, né? Todos nós, eu também, quando eu erro, eu tenho uma justificativa para o meu erro. Mas o meu inconsciente, os meus registros
acásticos, mentais, sabe, né, o meu inconsciente sabe que eu estou errado. E existe um grande confronto entre o que eu estou sendo e o que eu deveria ser. Por isso que nós acabamos no processo depressivo. Porque o processo depressivo é isso. São os famosos sentimentos contrapostos. Se a gente estudar a questão da zona de acomodação, aquilo que a gente fala, porque na realidade a gente tem uma dificuldade muito grande de sair dessa rotina mental que a gente tem. A gente tem uma dificuldade grande de mudar. É uma cristalização. A gente é como aquele que trabalha no McDonald's e que faz o mesmo hambúrguer todo dia. E depois um dia ele vai trabalhar em outro lugar. Não, ele chega em casa e faz igual. Ele não faz igual, ele não consegue fazer diferente. E nós somos assim. Imagine agora, nós, e eu me incluo, passando por essa dificuldade, quantas encarnações nós já não passamos. Sim. E estamos repetindo os mesmos erros. O que você acha, Zé? Justamente, só em cima do que o Newton colocou, você falou, nós somos inquisidores. Nem levo isso. Imagina daquela época para cá, quantas encarnações nós passamos. É triste, é lamentável isso. O médium Reinaldo Leite, já desencarnado, fazia minha luta aqui para a Baixada. E nas palestras, toda palestra ele repetia: esta é a nossa encarnação, a mais importante de todas elas. Porque nós estamos em contato com a doutrina espírita. Então, o Leandro falou inquisidores. Eu nem falo inquisidores. Os meninos estão assistindo lá na sala, os filhos. Veja só, eles querem porque querem visitar o museu em Auschwitz. Vamos, pai. Jamais. Aí eles começam uma conversação só. Está com medo? Claro que eu estou com medo. Por quê? Será que não passamos por isso? Ontem à noite, no canal aqui, não sei se é mundial, mas no canal aqui da Fox, estava passando o filme Ben-Hur. É um terror. Nós assistimos aquilo, que um ser humano pega uma espada de 2 metros de altura, uma espada de 2 metros de comprimento, e vai decepando cabeças. Isso naquela época era comum. E o pior de tudo é que num espetáculo que nós fizemos no Teatro Municipal, acho que foi Paulo Estevam, daquele grupo do Rio, o diretor, primeiro historiador, né? E ele trazia uma espada igual à espada do gladiador, do filme do Spartacus, do filme O Gladiador. E ele chega na porta do Avenida Palace, Zé, eu esperando a equipe chegar, ele já vem com aquela espada na caixa. Zezinho, esta é a espada. Ele colocou a espada na minha mão. Imagina. Então, quando você fala nesse processo de estudo, a gente vem de longa data. Como eu fui um peixeiro, no outro eu fui um caixeiro, no outro eu fui um doutor, no outro eu vim a ser um trabalhador. E vida após vida, nós estamos burilando esse estrago que nós fizemos um dia na história. Verdade. Vocês observam que hoje, que está pegando nas pessoas a depressão, não sei, Newton, você conhece mais a fundo. Essa pessoa que foi um poderoso em vidas passadas, em algumas vidas, chega nessa encarnação, ele tem que baixar. Ele não se aceita. Porque ele sempre comandou, ele sempre deu ordens, ele sempre mandou. E nesta, ele tem que, vamos dizer assim, ficar servido. Né? Agora, você imagina quando a doutrina espírita nos diz: você não é isso, muda, seja melhor do que você foi lá atrás. É onde entra depressão, ansiedade. Perfeito. Hoje o medicamento mais vendido no mundo são bilhões e bilhões de dólares. São os remédios ansiolíticos. Sim. Vai por aí. Perfeito, Zé. Você colocou bem. O Alessandro Eloy fez um comentário aqui: de nada vale o conhecimento e o estudo se não houver ação e aplicar as mudanças em si mesmo. Exatamente. Perfeito. Aliás, olha, me ajudem aí,
eu não sou daquela época, não sou estudioso da obra dele. Posta que Platão tenha dito que de nada vale conhecimento em mãos inadequadas. Simplesmente, então, o colega aí tem toda a razão. Perfeito. É isso. Repete essa frase, Zé, por favor, repete para E nada vale o conhecimento em mãos inadequadas. Posta que foi Platão. Perfeito. Forte isso. A Carol Fernandes está dando boa tarde e fala assim: através dos estudos da evangelização, eu nasci de novo, compreendi várias questões. A doutrina, as lições de Jesus me direcionou ao sentido da vida. Mas é isso. É o que eu falei, Newton. Newton, é aquele trabalho que eu falei para você, que você está mexendo, e eu me proponho a me associar a você. Nós sempre trabalhamos juntos. Mas você nunca deixou de ser meu parceiro, Zé. Você sempre é meu parceiro. Isso aí é... Não vamos fazer uma sociedade que nunca deixou de ser. Apenas nós vamos na atitude. Por quê? Zé, aquela fala da evangelização, justamente voltando ao assunto que nós estávamos comentando, o Zezinho chega ali no Ceará, que tal, que a doutrina espírita, porque o insígne codificador, que Jesus disse. Jesus não disse nada. Jesus nos pediu que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Mas eu, espertamente, não, que Jesus disse para vocês. Mas o processo hoje, Zé, até voltando àquele assunto, nós hoje nos prendemos muito na doutrina espírita, mas a mensagem maior dela, se é a nossa renovação, nós temos que linkar a doutrina espírita com o Evangelho. Eu costumo dizer, nós precisamos voltar às origens. Fomos lá atrás buscar o Evangelho. Ou nós seguimos a Jesus, tal como ele nos passou, através das suas parábolas, ou nós não vamos a lugar nenhum. Há um comentário lá de Uberaba, que Chico teria dito, que os espíritos desencarnam mal. Aí vem o Inácio Ferreira, dizendo que a fila lá no Hospital Esperança é quilométrica. Os espíritos. Eu digo que é o SUS espiritual. Eu estou inscrito lá, viu, Zé? Eu estou inscrito. Então, aí, Zé, em cima disso que nós estamos conversando. Desculpe também, é que eu tenho as minhas ideias, né? Essa coisa de usar Jesus aí, tem um monte de gente que faz isso, chama-se manipulação. Eu quero manipular, então eu pego Jesus. Aliás, a gente está vendo isso na internet direto, através de fake news, né, colocando palavras na boca do Chico, dos espíritos, e por aí vai. A gente tem essa mania. Mas isso às vezes é falta de conhecimento, né? Você sabe que manipulação às vezes é falta de conhecimento. A pessoa não conhece, então como ela não conhece, ela manipula. Para pôr as ideias dela, em vez de estudar a doutrina, que é uma doutrina do Cristo, né? Zé, a colocação dessa Elaine, né? Elaine. Que ela falou da evangelização. Não, acho que é Carol, né? Carol, foi a Carol. A Carol Fernandes. Foi a Carol, Zé. Carol, esse termo que você falou, evangelização, é justamente fantástico. Ou nós nos evangelizamos, ou. Eu tenho uma historinha que um dia vocês vão receber uma sequência delas, mas um dos contos diz o seguinte: um Zezinho da vida, vamos dizer. Não sei se sou eu ou você, Zé. Mas... É tudo Zé, tudo bem. É tudo Zé. Zé, ele desencarna, foi na encarnação, um tremendo de um espírita, dirigente, palestrante, chegou lá, aí vem aquele espírito acolhê-lo, né? É você, é você, o Zezinho veio mesmo, então, você que era de tal casa assim, lá eu aplicava a face, e você?
Eu atendia também, fazia o atendimento fraterno, atendia com todo carinho, eu visitava os doentes no hospital, aplicava passe, levava o pessoal. Muito bom. E você? Eu dirigi a casa durante tanto tempo. Muito bom, dirigiu bem. Erguemos um prédio, não sei o quê. E você? No final, o Espírito só queria saber o que você usufruiu de tudo aquilo que você fez. Que não adianta também você fazer, se só sai pela boca. É verdade. Se só sai pelas... Quer dizer, você tem que fazer tudo isso pelo coração. Que é o que eu falei, pelas mãos eu vou consertar. A Madre Teresa de Calcutá tem uma colocação que as mãos que fazem são mais úteis que as bocas que falam. Uma coisa assim. Isso mesmo. As bocas que oram. Que oram, isso. Então, a questão é fazer. Mas é fazer do coração para fora. Cada vez que eu vou cumprimentar você, Zé, Nilton, eu estendo a mão, não é a mão, não. É calor que eu passo nessa mão. Verdade. Cada vez que eu abraço você, aquele tapinho no ombro que a gente faz, é energia que está saindo. Cada vez que eu olho para você, Nilton ou Zé Maria, os meus olhos estão olhando, estão irradiando alguma coisa. É isso que nós vamos levar para a espiritualidade. A limpeza perispiritual. As mazelas lá da Inquisição que o Milton colocou. E que vemos nos arrastando de vida após vida. Se vocês entrarem, vocês que estão nos assistindo, Zé, entrarem no mérito da questão dessas sequências de encarnações, vocês vão ver coisas terríveis em nós, que eu preciso mudar. Não teve aquele general Patum, acho que é Patum que fala, teve até filme dele. Consta que na Segunda Guerra, vocês vão entender, diz que ele estava na África, acho que foi África, numa região, e de repente ele pediu para o motorista do Jeep parar. Ele teve uma visão. Ele estava em cima de um cavalo comandando o exército. Isto em pleno século XX, 1940, 40 e pouco. Ele estava chefiando o exército. Então vejamos quantas encarnações ele veio comandando o exército. E hoje nós encontramos as pessoas depressivas, com ansiedades, pessoas que não aceitam se modificar, estão dentro da doutrina, estão com a doutrina espírita, para apagarem aquilo que está dentro dela. Aquela rigidez, aquela seriedade, sem um sorriso nos lábios, levando a vida, como a gente fala assim, vulgarmente, a ferro e fogo. Verdade. Mas é o nosso passado. Perfeito. Perfeito. Olha, a Maria Cícera está dando boa tarde, amigo. Que bom te ver. Maria Cícera. Para você, Zé. Opa, um abraço. A Elaine Jovino, mais uma vez, colocou um comentário. A gente já está finalizando já, né, o nosso programa. Ela falou assim: creio que o maior problema dos espíritas é a vaidade em acreditar que seja especial e ao desencarnar é obrigado a tirar a sua máscara. Olha, foi forte, hein? Eu não queria falar isso. Estão te provocando, Zé, estão te provocando. Mas não adianta, a gente tem que falar, né? Faz parte do processo, né? A gente sabe como é que é. Nesse conto que eu tenho, que é um conto minúsculo, né? Mas é justamente isso. O sujeito foi o bambambam aqui, fez, aconteceu, não sei o que, chegou lá, tirou a máscara. A máscara caiu. Porque mas eu fiz não sei o que, e você? E a pessoa não aproveitou nada nesta encarnação. Aproveitou em se auto-melhorar. É a grande tirada que nós temos nesta vida. Tá bom. Mais alguma coisa, Nilton? Não, se não tiver mais nenhuma pergunta... Não, as perguntas terminaram. Terminaram, mas às vezes, eventualmente, aparece uma depois. É a Cissa, viu? A Maria Cícera. Exatamente. É a Cissa, tá mandando um abraço para você aí. Mas, ora,
Cessa, outro abraço para você lá do Irmã Cristina aqui para ela, né? Trabalhadora, hein? Batalhadora, né, Zé? Batalhadora. Opa. Zé, a gente queria te convidar para você fazer a prece final. Será que você faria para a gente? Olha, aqui de Portugal... Zé, só uma perguntinha, Zé. Assim, rapidamente, porque a gente já são 3h15, 15h15. Os problemas que a gente está falando aqui tem em Portugal também? É diferente? Olha, eu acredito que sim. Eu estou, inclusive, para visitar uma casa aqui mesmo em Viseu, até para conversar com ele. Mas eu acredito que os problemas são idênticos. Aliás, esta casa é a Associação Cultural e Espiritualista de Viseu, é aqui no Rio de Louva, uns meia hora daqui. Eles, há anos, eles fazem transmissões via Facebook. Há muito tempo. Eles fazem as palestras via Facebook. Só que quando eu me programei para ir lá, justamente entrou a pandemia. Porque lá eles criaram, inclusive, o Recanto Chico Xavier, que foi inaugurado em 2016 pelo Vansan. E eu preciso ir lá, além de pegar um depoimento do Arnaldo Costeira, eu quero tirar uma foto nesse Recanto Chico Xavier. Mas, pelas palestras que eu acompanhei deles, eles procuram explanar a doutrina com o Evangelho, mas eu acredito que a postura dos espíritas aqui seja a mesma. Mesma coisa. Muitos vão acompanhando, e alguns, logicamente, assimilam, né? Você vê, muitas casas aqui fazem a distribuição de sopa. Olha que legal, que bom. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas como é que estão os teus projetos aí, teu livro? Você estava fazendo o segundo livro, se não me engano, é isso? Não, eu estou com o Chico e você dois, que paramos com o lançamento em função da pandemia, porque também é o seguinte, eu cheguei até a pensar em conversar com vocês para a gente lançar o livro online. Mas eu prefiro assim, ir na casa, falar naqueles 35 minutos sobre o trabalho de Chico Xavier. Fica muito mais produtivo você falar de Chico Xavier ao vivo e depois lançar o livro, como nós fizemos aí no Ceará. Tá. Fica mais produtivo. Então, eu estou com o Chico e você dois, mas o trabalho... Já está pronto, né, Zé? Está pronto, já? Não, o 2 está comigo em casa. Tá. Então, mas o 3 está alinhavado e eu acredito que até o 4. Porque as colunas estão todas no meu arquivo no computador. As colunas no Diário do Litoral. Estão lá. Eu só preciso pegar depoimentos e colocar nas últimas páginas. Se eu pego, a ideia é pegar 50 colunas, ou 60 colunas, publica. E as páginas finais, até 170, 180 páginas, colocar depoimentos de pessoas que conviveram com o Chico ou estiveram com ele. Isso. E o Terra de Pioneiros, então nem se fala. O material que estamos escolhendo, nós temos uma história rica. O nosso movimento espírita na Baixada é riquíssimo. Santos, então, nem se fala. Então, Zé, inclusive eu quero aproveitar que todo mundo está vendo, isso aqui vai ser gravado, depois o pessoal vai ver, te dar o parabéns, cara, pela tua iniciativa, porque esse trabalho dos pioneiros foi uma coisa maravilhosa, cara. E só você com você, só vou te falar, não é o obsessor que está aqui tentando massagear teu ego, não, tá? Para ver se te tira do caminho, não é isso não. Mas é reconhecimento, cara. O trabalho que você fez, a sua dedicação, você hoje é um marco em Santos, né? Você é um marco em Santos, é uma referência. Todo mundo, não dá para falar da doutrina espírita, divulgação, sem falar no nosso querido Zezinho. Não tem como fazer isso, e não é em Santos, é na região. E o estado de São Paulo, a capital, reconhece. Então, eu quero em público aqui, você sabe que eu sou um fã, eu sou um parceiro seu, nós somos, né, corda de caçamba, que nem diz o outro, né? Nós somos companheiros já há muito tempo, mas eu quero em público dizer isso, cara, que você realmente é um marco.
Você é uma pessoa especial e graças a você essas informações não vão morrer, né? Porque a tendência é esquecimento. O autismo, né, é um cara que foi esquecido, entre aspas, né? E você não deixa que ele seja esquecido, né? E tantos outros, o Anjo da Guarda, né? O Anjo da Guarda, que é uma casa que foi pioneira, né? Então você é um cara que está deixando uma história, né? Para nós, está deixando uma história. Então, em público, eu te dou o parabéns. Mas isso, veja bem, isso é uma gratidão que nós, ainda agora há pouco, posso te passar assim. Eu tenho uma publicação do professor Marcelo, de São Vicente, uma homenagem que ele recebeu. E agora há pouco antes de vir para cá, eu estava lá na sala, mexendo no WhatsApp, e eu estou localizando, estou entrando em contato com os familiares dele, para fazer um depoimento da família sobre quem foi Marcelo Ribeiro Nogueira, que foi o fundador do Redenção, Centro Espírita. Redenção, sim. Redenção. Esse material que eu tenho... Tem uma história de redenção. E como eu tenho mania de acumular as coisas, eu tenho um recorte do jornal Cidade de Santo, em que ele foi homenageado num domingo como a pessoa. O histórico da vida dele e tal. E eu tenho isso guardado comigo. E agora eu quero falar com a família. A esposa dele ainda está encarnada, ele tem 2 filhas, e eu vou pegar o depoimento dela sobre o papel do doutor. Bacana, Zé. Parabéns. Isso para nós, que estamos dentro da casa espírita, é uma gratidão. Sim. Ao que eles passaram naquela época. Verdade. Zé, Milton, e vocês que estão nos assistindo, imagine, em 1972, o professor Herculano Pires vir de São Paulo fazer uma palestra na Semana Espírita no Anjo da Guarda. Saiu daqui 10 horas, 10 e pouco, pegando aquele expresso brasileiro, Mercedinho pequeno, chegando em São Paulo, que horas? Para pegar bonde e ir para casa. O professor Altivo relatou para mim, quando ele esteve no primeiro Conselho Regional da USE, que pegava o ABC, Baixada Santista e Vale do Ribeiro. Miguel de Jesus vinha de Santo André, junto com outro companheiro, se juntava aqui, pegava um trem da Sorocabana, descia em Juquiá, pegava a Jardineira, aqueles ônibus antigos com motorzão na frente. Nossa Senhora. Não é da minha época, viu? Para chegar em Registro, onde lá encontrava o Yutaka e o Miguel Corja. Hoje nós vamos, Milton, acho que você já esteve lá comigo, em Registro. Foi. Você pega a BR-116, você só perde tempo, Zé, de Peruíbe até a BR. Chegou na BR, atravessou o viaduto, pega a BR, em 2 horas a gente chega. Imagina o Herculano Pires em 72, e antes, as semanas espíritas anteriores. Então esse trabalho do Terra de Pioneiros é uma gratidão não minha. Eu incluo todos aqueles que colaboram. E vamos colocar o Terra de Pioneiros 2, 3, 4, e alguém há de prosseguir esse trabalho. Cabe lembrar aqui que todos esses livros você sempre doa para a instituição vende e arrecada. É bom deixar bem claro isso. Né? Na realidade, você não ganha nada com isso. Você acaba doando esses livros, sim, o que é muito importante a gente lembrar esse trabalho. Olha, o Alexandre, doutor Alexandre de Carvalho, olá amigos, parabéns Zezinho pelo seu trabalho, com razão, meu amigo Newton. E ó, ele falou que pra tu voltar logo, que ele tá com saudade aqui, cara. Tu tá fazendo falta aqui, ó, pra fazer as atas. Vem disfarçado, né? Foge aí de Portugal, vem pra cá, tá bom? Gente, vamos fazer a prece? Vamos lá, faz a prece pra gente, Zé. Tá ótimo, então. Tá apenas serenando nossos ânimos nessa nossa empolgação.
esses momentos que, mesmo distante, estamos unidos em coração, estamos em Santos, com todos os amigos, mas o pensamento nos aproxima bastante. Falamos de doutrina espírita, falamos de Jesus, falamos de tanta coisa que nos move, que nos faz prosseguir nesta atual encarnação, superando os obstáculos que a doutrina nos convida a superarmos um a um. E, na verdade, Jesus, quando nos convocou a nos amarmos, era para nos respeitarmos, nós convivermos harmoniosamente, com paz e harmonia interior, para que nossos gestos a cada dia, a cada momento, reflitam aquilo que nós devemos ser nesta atual encarnação, aquele que segue os ensinos de Jesus, segue seu Evangelho. Seja o nosso andar, os nossos gestos, o nosso olhar, o nosso falar, mas todos nos conduzem ao nosso crescimento espiritual. Que essa paz que nos uniu, aí de Santos, aí da Evaristo da Veiga, indo a diversos lares espalhados pela Baixada e outros lugares também que não se anunciaram, mas que eu aqui de Viseu, neste fresquinho, frio, mas com o coração quente, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, agora e sempre. Obrigado, Zé. Que Deus te abençoe, que continue te fortalecendo, esse trabalho maravilhoso que você faz. A nossa gratidão, Zé. Muito obrigado também, pessoalmente, por você ser meu amigo e abrir as portas da sua amizade, da sua confiança, de me permitir aproveitar tudo isso que você tem para nos dar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê muita luz. Zé, um grande abraço para todos aí, não é só para você, para os seus familiares, para todos, que possamos nos rever logo, né? E até, ó, Zé, e até 2024, quando você voltar, tá? Não. Olha, Milton, nós temos conversado sobre isso. E eu ainda falei, olha, se Portugal criar problema, eu estava falando para o Fabiano, a gente pega o carro e vamos para a Espanha, nem que eu vá para a Nigéria, Gente, uma boa tarde para vocês, tudo de bom, fiquem em paz, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Acompanhe aí os nossos programas, estamos fazendo aí vários programas, estudos, estamos estudando o nosso lar, os mensageiros. E vem aí dia 25 de fevereiro, Alberto Almeida, gente. Alberto Almeida, dia 25 de fevereiro. E Geraldinho Lemos, se for possível, se der pro Zé, vamos ver isso aí. Dia 8 de abril, nós teremos Geraldinho Lemos conosco também. É isso aí. Tá bom? Aguardem. Um abraço, fiquem com Deus, que Jesus ilumine os seus lares. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes